Olá, amigo internauta, estamos de volta. Conversas com Dilmar Rodrigues, uma conversa importante, interessante, de interesse da nossa comunidade, de toda a região. Seguimos aqui na segunda parte com a nossa conversa com o soldado Busque, falando sobre trânsito. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, soldado. Eu agradeço. Muito bem. Vamos falar sobre algumas ações que ajudam a melhorar ainda mais o trânsito, já que no nosso outro programa se falava dessa melhoria, que já houve melhoria, vários fatores, o conjunto, né, de protagonistas que fizeram com que o trânsito melhorasse. Mas existem projetos para que a gente possa estar construindo ou educando um melhor motorista, que eu gostaria que falasse um pouquinho sobre um projeto que está em vias de já ser colocado em prática, que é o Transitolândia. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Ótimo. Dilmar, a Transitolândia é um projeto que se iniciou já, está sendo coordenado pelo Tenente Faber e pelo Subtenente Prado, que é o objetivo de fazer um local onde as crianças, uma atividade lúdica, né, na prática, vai ter os carrinhos, vamos chamar assim de carrinhos agora nesse momento, que eles vão poder circular no local fechado, dentro do pátio da Polícia Militar, sem nenhum risco para eles. Vão poder circular como se fossem vias, como se fosse pelas nossas ruas. Então lá haverá semáforo, faixa de pedestre, é como se fosse uma pequena maquete, ou seja, da nossa cidade, mais reduzida, né, com algumas vias, para que eles circulem para aquele local e ali poderá ser dado instruções de trânsito para essas crianças. Mostrar a importância de respeitar o semáforo, a importância de você respeitar uma pessoa atravessando a faixa pedestre, já mostrando, como eu falei anteriormente, uma atividade mais lúdica, onde ele vai poder estar no contexto inserido dessa instrução. Outros municípios que utilizam esse tipo de trabalho observam que as crianças realmente aprendem, elas gostam do local, elas gostam de ir até lá para fazer uma aula sobre trânsito. Então esse é o objetivo da Transitolândia. Espero eu, enquanto esteja trabalhando aqui, para participar dessas instruções com essas crianças, que eu acredito que será algo muito importante para esse trabalho que já iniciamos há alguns anos aqui na cidade. Como, por exemplo, nós já temos hoje a palestra para as crianças, que é realizada na Carteirinha Mirim, que é realizada hoje na Ciretran, que é o primeiro andar acima da nossa delegacia. Ela é organizada pela delegada Roxane, que a Polícia Militar participa em conjunto. Nós temos hoje já a Carteirinha Mirim, e ela vem, então, a Transitolândia vem agregar ainda mais. A Carteirinha Mirim é um projeto que já está em andamento e a Transitolândia está chegando para fazer esse conjunto de construirmos um motorista melhor. Sim. Esse é o objetivo, porque as crianças, elas são o nosso futuro. Elas são o futuro do trânsito. Então, se nós já começarmos a trabalhar com as questões sobre trânsito com elas enquanto novas, elas vão crescer se cuidando e no futuro vão utilizar o trânsito de forma correta. Pois E fiscalizam também, não é? Fiscaliza o pai, ou mãe, ou tio, tá errado, né? Vamos cuidar disso, né? Eu falo disso porque eu vou usar um exemplo muito próprio com meu filho nas nossas algumas viagens que é feita. Então, assim, se o pai dá uma acelerada um pouquinho acima da média, ele vem lá de trás e diz assim: "Ô pai, maneira, né?" Então a criança tem essa pureza também de estar cobrando. Peraí, não é dessa maneira, né? Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Isso também ajuda também a educar o motorista que já tem alguns vícios, né? Sim, principalmente porque nós trabalhamos com as idades de crianças de 3 até 7 anos e meio, 8 anos, principalmente. Realmente, mas tão novo sim, porque nós mostramos para eles principalmente qual é o equipamento de segurança para a criança. Por exemplo, uma criança hoje, até 1 ano de idade, ele utiliza o bebê conforto. Certo. Ele é utilizado quando a criança ainda olha para o vidro traseiro do veículo. As demais pessoas olham para o para-brisa, enquanto a criança, colocada no bebê conforto, ele observa o vidro traseiro. Após 1 ano de idade, ele começa a utilizar o quê? A cadeirinha, que vai até os 4 anos de idade. Após os 4 anos de idade, ele começa a utilizar o assento de elevação até os 7 anos e meio de idade. Após essa idade, dos 7 anos e meio de idade até os 10 anos, ele permanece no banco traseiro do veículo. Posteriormente, ele já pode, após os 10 anos, utilizar o banco da frente. sempre com o cinto de segurança, que é obrigatório a todos os
passageiros do veículo, certo? Certo. Então, nós mostramos, esse é um dos tópicos que é passado nas aulas para as crianças, porque os pais sentem dificuldade em fazer, muitas vezes, os filhos utilizarem. Eles Disso eu sei. têm, as crianças... Disso eu tive experiências também, como era complicado, porque há uma resistência e que você precisa, muitas vezes, estar negociando e o ter essa informação, ter um policial trabalhando, ou ter um agente de trânsito, ter, enfim, um instrutor dessa forma lúdica falando sobre a importância desses equipamentos, torna esse aprendizado, essa responsabilidade muito melhor. Parabéns, enfim, por esse trabalho que está sendo realizado. Esse trabalho com as crianças é de extrema importância e também eu deixo já para todos os internautas que acompanham, ele é acompanhado pelas professoras, pelas professoras e professores que estiverem junto com as crianças no local onde é ministrado a palestra. Somente policiais que já têm um convívio com crianças e já têm participado em aulas e palestras que são os que realizam tais instruções para as crianças. Como, por exemplo, os instrutores do PROERD. Muitas vezes, durante muitos anos, eles têm nos auxiliado. E quando nós chegamos no mês de setembro, que acontece a Semana do Trânsito, eles iniciam em todos os colégios já palestras sobre trânsito, já com esse intuito de mostrar para as crianças a importância do trânsito. Porque o trânsito hoje é o local onde que nós temos a maior quantidade de vítimas. Então não vamos deixar nossas crianças serem vítimas também desse trânsito. Vamos começar desde pequeno trabalhando com elas. Outras coisas que são levadas que são também tópicos trabalhados nessas aulas, nessas palestras para as crianças, é obedecerem sempre ao motorista. O motorista, o objetivo dele é dirigir, então ele vai dar as ordens a todos os passageiros. Coloquem o cinto, todos têm que colocar o cinto. Não jogue objetos para fora, não jogue uma casca de banana pela janela, quando o vidro estiver aberto, não faça isso. Então, já mostrar para a criança, eu tenho que respeitar o motorista ele tem que dirigir, eu não posso atrapalhar a direção dele. Exatamente. Eu não posso ficar chamando a atenção dele, pai, mãe. Aquele momento, não. Aguarda, tem que aguardar. Isso é uma das coisas que estamos mostrando para as crianças. E por incrível que pareça, as crianças, quando elas veem a importância que tem a utilização correta do trânsito, elas melhoram suas atitudes. Isso porque inúmeros pais já mencionaram comigo. Eu não falo simplesmente pelo que as crianças me falam, mas pelo que também os pais me falam posteriormente. Existe o chamado feedback de como essa informação chegou e como ela foi aproveitada. Isso é fundamental. A gente fica muito contente porque nós estamos construindo um futuro melhor e esperamos sempre, né, que a partir de ações dessas a gente possa construir em todos os setores pessoas melhores, futuro melhor para o nosso país, para a nossa cidade, principalmente aqui, onde todas as coisas acontecem. Nós estamos vivendo nos últimos tempos uma crescente a questão das bikes, das bicicletas, e elas estão aí no nosso trânsito, seja nas vias públicas, no centro da cidade, nos bairros e até nas rodovias, sejam elas a federal, que passa por aqui, a 470, 116, um pouco mais distante, e as rodovias estaduais, a SC-120, a 457, enfim, que o pessoal tem utilizado. É uma realidade que está aumentando cada vez mais, mas que também requer alguns cuidados, tá? Alguns cuidados muito importantes por parte dos praticantes, né? do ciclismo, do mountain bike, de qualquer dessa atividade. Gostaria que você falasse um pouquinho de como está sendo orientado, os cuidados, o que o desportista que utiliza a bicicleta, a bike, tem que tomar cuidado para também se proteger. Primeiro, sobre o uso das bicicletas nas nossas vias de curitibanos, nossas vias públicas abertas de circulação, tem algumas coisas que são de extrema importância, como, por exemplo, o equipamento que o ciclista vai utilizar. Eu recomendo sempre utilizar capacete, utilizar luva, utilizar cotoveleira, joelheira, um tênis apropriado para fazer essa pedalada, né, certo? Dentro do perímetro urbano, nós devemos sempre seguir a mesma direção que os demais veículos, nunca a contramão. Perímetro urbano, nós seguimos sempre a mesma direção dos veículos. Nós temos tomado o cuidado no Conselho Municipal de Trânsito, que o presidente é o Ercílio Beckler, que é secretário de Obras e autoridade de trânsito também municipal, de sempre quando vai modificar ou alterar qualquer via para sugerir, fazer uma sugestão à prefeitura que faça essa mudança, porque é esse o trabalho do Conselho Municipal de Trânsito, fazer sugestões à administração das mudanças, que respeite a distância
Se não houver, é lógico, na via, ciclovia ou ciclofaixa, respeite a distância de 1,5 m para ultrapassagem do veículo. Ou seja, se considera a distância de 1,5 m, então em todos os locais, se possível. Certo. Então, ou seja, se o ciclista estiver pedalando mais à direita da via normalmente, o outro veículo vai poder passar por ele sem sofrer um acidente, certo? É isso que tem sido observado. Também dou os parabéns também para a administração novamente, que ela já tem uma ciclofaixa. Isso já em utilização no município de Curitibanos, na Avenida Dr. Leoberto Leal, que deve ser utilizada pelos ciclistas. Ela está ali com esse objetivo, ser utilizada pelos ciclistas, ou seja, não é local para veículo estacionar. Aliás, quando você fala em veículo estacionar, me recordo agora que talvez por uma desatenção, outro dia eu passei, tinha, não sei se foi multado, eu só prestei atenção de que o motorista, inadvertidamente, ele achou que deveria estacionar, ele estacionou na ciclofaixa, tá? Mas é uma questão de adaptação, de repente não sabia que era uma ciclofaixa, achou que tinha que encostar no meio-fio aí também. Mas enfim, é uma ciclofaixa que já existe. Seguindo ainda falando, gostaria de falar sobre algum registro que tem dessas... Porque esse é um equipamento, você falou dos equipamentos, que equipamento também precisa ter faixa refletiva, luz, espelho refletor, é interessante ter nessas bikes, ou soldado? Sim, eu recomendo sempre ter, no caso, iluminação, no caso na bicicleta, para que, principalmente à noite, quando utilizar as vias, tenha como ser sinalizado a bicicleta, né, no caso, frontal e traseira. Recomendo também sempre você colocar um espelho retrovisor de um dos lados, do lado esquerdo sempre, no mínimo. Interessante os dois. Certo. Existe o espelho retrovisor para a bicicleta, que é um espelho retrovisor pequeno, certo? Para ele poder observar os veículos que vêm ao seu encontro. Por isso que ele segue o sentido da via sempre, dentro do perímetro urbano. Exatamente. Então, os ciclistas, se ele utilizar essa iluminação, ele vai ficar mais visível. Sempre vai ficar mais visível às outras pessoas que utilizam o trânsito. Hoje nós temos inúmeras lojas especializadas aqui na cidade que oferecem esses equipamentos que pode ser realizada a compra. Hoje, o internauta e munícipe aqui de Curitibanos, ele pode procurar a Cicle ou o Clube do Pedal, que é a associação e um clube de pessoas que utilizam o ciclismo e apoiam a utilização do ciclismo, da bicicleta, ou seja, que façam o ciclismo. Então, as pessoas podem procurar esse clube, essa associação, para tirar algumas dúvidas também, acredito que vai ser muito bem recebido por eles. Tanto é que um deles é membro do Conselho Municipal de Trânsito. Um deles é um representante da Cicle e do Clube do Pedal, que está no Conselho Municipal de Trânsito, e inúmeras vezes já é levantado o assunto acerca de recomendar ao município a criação de novas ciclofaixas ou ciclovias mesmo para a utilização de todos. Certo. E é algo bom se nós temos uma utilização maior da bicicleta dentro do município, é lógico, seguindo todos os princípios de segurança. É algo bom porque é algo mais saudável, a poluição, no caso, não acontece ao nosso meio ambiente, o que é de extrema importância nos dias de hoje, a quantidade cada vez mais crescente de veículos automotores circulando pelas nossas vias. E também um ponto importante que eu gostaria de mencionar sobre o registro da bicicleta, que o senhor mencionou antes, é que hoje o nosso aplicativo o mobile, ele tem a possibilidade de você, é um aplicativo chamado Bike Registrado. Bike Registrado, que é a proteção da bicicleta do ciclista que tem uma bicicleta. Exato, ele pode colocar a sua bicicleta, ela pode ser registrada, nesse Bike Registrada, que através dos nossos aplicativos podemos verificar quem é o proprietário, quem é o dono daquela bicicleta. Hoje, o trabalho dos mobile na nossa cidade é gerenciado pela Tenente Jaqueline. Então, acredito que no futuro ela vai realizar um projeto já com a comunidade a respeito do assunto. E é uma dica também, um convite futuro para a via pública para conversar em específico somente sobre esse assunto. Garanto que vai ser bastante interessante. Esse equipamento eletrônico aí que a polícia está utilizando até já foi fruto de matéria amplamente divulgada aqui no site Via Pública. Se você não sabe, o pessoal aí também já fez matéria. A tecnologia que também é preciso estar a serviço da segurança pública. Para a gente encerrar nossa conversa, o papel da polícia, o papel
do estacionamento que hoje é cobrado? Onde se encontra? Qual é a parceria que existe nesse sentido? Porque muito se discute sobre cobra, não cobra, multa, não multa, para quem que paga. Qual é essa parceria? Como que funciona de uma forma bem sucinta para falar aí para os nossos amigos internautas? Estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo, ele hoje é utilizado por uma grande quantidade de municípios, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, do Rio Grande, ou seja, nacionalmente. O estacionamento rotativo, assim como esses outros municípios, o objetivo que ele surge é para que venha o quê? Haver uma rotatividade de vagas nos urbanos. Para que você, ou seja, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre gosto de contextualizar dizendo que eu sempre vou no centro e estaciono o carro hoje em dia onde eu quero. Quero na frente do banco, sempre tem vaga. Quero na frente de uma loja, sempre tem vaga. Então facilitou bastante para aquele usuário que pretende chegar a usar 10, 15 minutos, facilitou muito. É lógico, eu vou ter o ônus de pagar muitas vezes um determinado valor, mas a comodidade hoje ela é de extrema importância na nossa sociedade. Seja, nós estamos deixando de privilegiar um ou dois para atender uma gama maior de usuários que precisam, por um curto espaço de tempo, realizar as suas atividades. Né? Sim, eu peço sempre que as pessoas puxem pela consciência. Hoje o tempo ele é muito valioso, o tempo das pessoas. Eu, assim, quando eu falo nós, eu me refiro também aos outros policiais. A gente observa que as pessoas, elas às vezes também sofrem acidente, e ele é, nas estatísticas, um dos grandes vilões, o excesso de velocidade. E quando que a pessoa comete excesso de velocidade? Muitas vezes pode ser por imprudência mesmo, como outras vezes pode ser por você estar atrasado. E você, naquele anseio de chegar até o seu serviço, você acaba cometendo excesso de velocidade. Nesse excesso de velocidade você sofre um acidente no caminho, certo? Então, por que você se atrasou? Um dos motivos, talvez, trânsito, não tinha uma vaga para estacionar. Então nós chegamos no ponto em discussão. Exato. Uma vaga para estacionar. Eu preciso estacionar meu veículo e não consigo. Hoje em Curitibanos eu praticamente consigo estacionar no máximo a meia quadra de distância do local onde eu quero chegar. Certo. E isso é interessante. E nós que trabalhamos nas ruas todos os dias, nós vemos que a facilidade para estacionar hoje é muito grande. Perfeito. Tem o ônus de eu gastar com estacionamento rotativo? Tem o ônus de eu gastar. Mas se eu for utilizar somente uma vez as vias para estacionar no local onde há estacionamento rotativo, é 5 minutos. Certo. Eu só permaneço, eu tenho direito, como cidadão, munícipe de Curitibanos, de 5 minutos. É garantido em lei. De tolerância, enfim, ou seja, só 5 minutos até nessa conversa também. É importante dizer, porque há muita discussão, se cobra ou não cobra, enfim, é uma questão que vai além até de discutir, né, com outros setores isso. A Polícia Militar entende que isso tem ajudado bastante, isso é importante se dizer. Estamos encerrando aqui mais essa conversa com o Soldado Busque, o assunto trânsito, que foi amplamente discutido aqui. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela gentileza também, porque foi gentil, e o Soldado Busque sabe por que eu estou dizendo que foi gentil em nos auxiliar aqui também. Esperamos mais uma vez convidá-lo para outras conversas, ampliar a nossa conversa, trazer mais números interessantes de conquistas, tanto dos protagonistas na melhoria do trânsito, quanto do protagonista principal, que é o motorista e também o pedestre. Obrigado pela presença aqui. Fica à vontade para alguma consideração aqui para os amigos internautas do Via Pública. Eu agradeço, o convite, assim também como eu também coloco o convite a todos os internautas que tenham problemas com trânsito, dúvidas, podem procurar a Polícia Militar, vão até o setor de trânsito, procurem, nós vamos poder talvez tirar uma dúvida, ou se não, vamos levar quem tenha o conhecimento para que venha a tirar essa dúvida, sugestões, vídeos. As pessoas levam para nós no setor de trânsito, pedindo, levem até o Conselho Municipal de Trânsito, e já estendo também, porque eu sou membro hoje do Conselho Municipal de Trânsito de Curitibanos, que nós temos as reuniões na primeira terça-feira de cada mês, realizada na Ciretran do município de Curitibanos. Certo. E ele pode ir até lá, assistir às reuniões, pode levar mediante ofício algum pedido de mudança de alguma via ou uma solicitação de alguma mudança que tem que ser feita no trânsito curitibano, vai ser analisada, ele vai poder assistir também. Certo. Em determinado momento vai ser pedido para que ele também explane sobre o assunto, porque ninguém mais vai conhecer melhor o trânsito daquela pessoa que todo dia visualiza ele. Perfeito.
como você, como morador da determinada rua, você conhece aquela rua, você sabe qual é os problemas que ela possui, o que deve melhorar, o que já é bom, o que melhorou. Então, estendo também o convite ao internauta. E Perfeito. agradeço novamente ao FIA Pública pelo espaço, pelo convite. Perfeito. Obrigado, soldado Busque. Gente, obrigado pela audiência no nosso Conversas com o Gilmar Rodrigues. Nós voltamos com mais uma conversa, com um assunto interessante. Você sabe, aqui no Portal Via Pública. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.